Saudações, gente boa! Meu nome é Jonathan e sou professor de História. A intenção de gravar esse vídeo é para ajudar você a responder questões de História de provas de concursos públicos e provas de vestibulares. Vou usar uma didática bem simples, na qual pode alcançar tanto você que tem facilidade, mas principalmente você que tem dificuldade com essa bendita matéria que é História. Como meu primeiro vídeo, selecionei aleatoriamente essa prova aí do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Veja bem, você que vai fazer vestibular, continue assistindo. Essa prova é a nível médio e as questões são semelhantes a questões de vestibulares. Tudo bem? Gente, espero que esse vídeo ajude, mas principalmente espero que ele ensine vocês a responder essas questões benditas de História, ok? Muito obrigado e vamos deixar de papo e começar a responder as questões. Questão de número 1. Lendo o texto. A cidadania nos Estados Nacionais contemporâneos é um fenômeno único na história. Não podemos falar de continuidade do mundo antigo, de repetição de uma experiência passada e nem mesmo de um desenvolvimento progressivo que unisse o mundo contemporâneo ao antigo. São mundos diferentes, com sociedades distintas, nas quais pertencimento, participação e direitos têm sentidos diversos. Lá embaixo. Entre as diferenças que separam o Estado Nacional contemporâneo da cidade-estado da antiguidade, é possível destacar, gente boa, ele vai falar sobre cidadania na questão e vai falar alguns aspectos e correlacionar cidade-estado da antiguidade e o nosso estado moderno, contemporâneo. Acredito ser importante e muito falarmos sobre cidadania antes de responder as questões que se sucedem, tudo bem? Vamos dar uma passada em cidadania para você nunca mais esquecer, pegar umas dicas e matar qualquer questão sobre cidadania na Antiguidade Clássica. Vamos nessa. Cidadania na Antiguidade Clássica. Lendo o texto. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava atrelado à participação política. E quem participava da política, professor? Ora, ricos proprietários de terras. Sim, ricos proprietários de terras que assim se tornavam detentores do poder político e econômico. Vou resumir para você de uma forma bem simples. Preste atenção. Apenas um pequeno grupo de famílias ricas e proprietárias de terras possuíam a cidadania. Ou seja, apenas essas pessoas eram consideradas cidadãs. Veja bem, se apenas elas eram cidadãs, apenas elas tinham participação na política. E, claro, apenas elas controlavam o poder da sua cidade-estado. Professor, um pequeno grupo controlando o poder. Nós estamos falando de uma aristocracia. Então, jamais esqueça, meu caro aluno, minha cara aluna. Na Grécia Antiga, quem controlava o poder era um grupo de ricos proprietários que assim formavam uma aristocracia. Um conceito mais abrangente aí na tela abaixo. Sendo assim, a cidadania era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Assim, nós temos uma sociedade propriamente dividida, onde, de um lado, nós temos uma aristocracia rica, possuidora de quê? De uma cidadania. E do outro lado, o que nós temos? Nós temos
as demais pessoas da sociedade que não possuem a cidadania. Professor, quem são essas demais pessoas que não possuem a cidadania? Vamos olhar agora quem são essas pessoas. Os homens trabalhadores, as mulheres, os escravos e estrangeiros são excluídos do direito à cidadania. Veja bem, esse tipo de divisão social ocorria por várias cidades e estados da Grécia Antiga, como em Atenas e Esparta, por exemplo, cidades bastante conhecidas, não é verdade? Agora, gente boa, preste bem atenção nesse resumo. Por muito tempo, a aristocracia esteve no domínio do poder da Grécia, como nós já vimos. Só que as demais classes que não gozavam dos direitos começaram a se rebelar. Vamos pegar o exemplo de Atenas, a cidade-estado de Atenas. Durante décadas, houveram conflitos entre a aristocracia, de um lado, e do outro, uma classe de comerciantes que iam enriquecendo. E agora, por estarem ricos, queriam participar do poder, queriam estar participando da política, queriam ser cidadãos. Essas lutas geravam instabilidade em Atenas. E claro, sentiu-se a necessidade de reformas políticas. Daí entram em cena aqueles caras lá que vocês ouvem falar nas aulas de história, nos livros, os legisladores de Atenas, Solon, Drácon, os tiranos como Pisístratos. Mas o que interessa aqui é esse cara agora, Clístenes. Ele fez uma reforma que realmente foi bem sucedida. Vamos ler o texto. Isso perdurou até pelo menos as reformas de Clístenes em Atenas, que ampliaram o conceito de cidadania, baseada na igualdade política e na participação de todos os atenienses, entre parênteses, homens. Por isso, gente, Clístenes é conhecido como o pai da democracia. Ele alargou o exercício da cidadania para outras classes sociais. Mas pera aí. Vejam bem. Mulheres, escravos e estrangeiros ainda continuavam fora. Não tinham direitos. Eles não eram cidadãos. Professor, e em Roma? Como fica essa questão da cidadania lá em Roma? Gente boa, muito simples, resumozinho básico aí na tela. Em Roma é quase a mesma história. Sério, professor? Seríssimo. Quase a mesma história lá da Grécia. Eram considerados cidadãos os homens livres, mas nem todo homem livre era cidadão. Professor, como assim? Gente boa, aquela velha briga entre patrícios versus plebeus, onde os patrícios representam uma nobreza rica, uma nobreza cidadã que participa da política. E do outro lado temos quem? Os plebeus, que apesar de serem homens livres, não são cidadãos. Professor, existem escravos, mulheres? Claro que sim, lá em Roma também existe. E como na Grécia, lá em Roma, essas pessoas não são cidadãs. Os plebeus começam a se rebelar. E também, assim como na Grécia, existem as instabilidades políticas. Até que após muitas brigas, houve reformas em Roma e criaram-se o Tribuna da Plebe. Tudo bem, gente? Agora sim, os plebeus participam da política. Contudo, lembrem-se, assim como na Grécia, mulheres, escravos e estrangeiros não são cidadãos, ok? Não esqueçam isso. Tudo bem, gente boa? Lembrando que esse é só um resumo, tá certo? Mas tenho certeza que irá lhe ajudar a responder qualquer questão sobre cidadania na antiguidade em qualquer prova de história. Galera, vamos agora dar continuidade e finalmente responder essa bendita questão. Entre as diferenças que separam o Estado Nacional contemporâneo da cidade-estado da antiguidade, é possível destacar: letra A, o aspecto militar,
que no passado era considerado parte das responsabilidades particulares de cada cidadão e hoje é um dever do Estado. Hoje você sabe que o aspecto militar é regido pelo Estado, tudo bem. E lá na antiguidade, professor, na Grécia e em Roma, como era o aspecto militar? Muito simples. A educação militar era dada pela família até certa idade, mas não podemos generalizar dizendo que era responsabilidade particular de cada cidadão. Sim, na Grécia e na Roma temos uma educação militar, a arte da guerra. Mas gente boa, os meninos, quando atingiam certa idade, eles iam para as escolas militares de sua cidade. Isso significa que tanto no passado quanto hoje, o aspecto militar era sim regularizado pelo Estado. Tudo bem? Não esqueça, o aspecto militar também no passado era regularizado pelo Estado. Ok? Vamos ao próximo item. Já sabemos que esse é falso. Letra B. A concepção de cidadania, muito mais restrita à época do que hoje, de tal forma que mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. E aí, gente boa, esse item é verdadeiro ou ele é falso? Claro, ele é verdadeiro. Lembremos, realmente a concepção de cidadania da antiguidade era muito mais restrita do que hoje. Tanto que as mulheres, os estrangeiros e os escravos não eram considerados cidadãos. Não foi isso que a gente viu? Muito bem. Vamos prosseguir com os outros itens e descobrir o erro deles. Assim a gente aprende mais um pouco, mais alguns conceitos sobre a antiguidade. Letra C. A política educacional de caráter público e direcionada a toda a população do mundo antigo, enquanto hoje coexistem instituições públicas e privadas. Bom, a gente já sabe que esse item é falso. Agora vamos descobrir por que ele é falso. Para isso, eu vou dar duas dicas. A primeira dica é a velha dica. Tome cuidado, pelo amor de Deus, com as generalizações. Gente, em história, quando você for responder uma prova e estiver lá no item a palavra todo, somente, apenas, tome muito cuidado. Fique mais atento a essa questão, porque pode ser uma pegadinha. Tudo bem? A segunda dica que eu dou sobre a educação grega é a palavrinha paidia, um conceito grego. Lendo aí na tela, a paidia é a educação voltada para desenvolver as potencialidades do homem para que pudesse se tornar um cidadão. Esse conceito grego de educação ele foi adotado e, claro, foi adaptado pelos romanos. Basta você saber que a educação nessas civilizações não era de graça. E quando o Estado fornecia um modelo educacional, não era para todas as classes sociais. Assim, nós podemos dizer seguramente que não podemos falar de educação para todos e nem sempre gratuita. Na atividade clássica, na Grécia e em Roma, na tela, o ensino nas escolas era para famílias ricas, infelizmente. Hoje nós temos escolas públicas, mas nem sempre foi assim. Vamos prosseguir e ver a letra D de dado. Letra D. A política de reforma agrária desnecessária no mundo antigo devido à igualdade econômica existente, enquanto hoje é parte importante das políticas sociais. Nossa, igualdade econômica, senhor examinador. Fala sério, gente. No mundo onde nem todo mundo era cidadão, falar de igualdade econômica é no mínimo um absurdo. Esse item é falsíssimo. Tudo bem? Vamos à letra E. A questão econômica, naquela época, comandada pelo poder público e hoje sob a responsabilidade dos agentes privados, que gozam de grande autonomia. Gente boa, esse item, já sabemos que ele é falso. O erro dele é falar que, hoje em dia, a questão econômica é responsabilidade de agentes privados. Não. É responsabilidade do Estado. Mesmo no Estado neoliberal, que dá aquela afastadazinha da economia para os agentes privados
agirem sobre ela não significa dizer que o Estado não regularize, não fiscalize, que o Estado não seja, enfim, responsável pela economia de seu país. Tudo bem? Falsíssimo também esse item. Vamos continuar agora respondendo a questão de número 2. É uma questão mais fácil e é uma questão, garanto a vocês, muito mais rápida. Questão 2. Observe os mapas 1 e 2 para responder a questão. Gente boa, apenas com uma pequena noção de temporalidade do evento, você matava essa questão. Ela é muito simples. Eu vou lhe mostrar. É uma questão com mapas. Como existem dois mapas, encare-os e tente observar as diferenças entre eles. Vamos começar pelas datas. O primeiro aí é de 1490. Olha agora o outro mapa, 1507. Olhando para essa data, percebe que é um mapa mais recente? Sim, ele é um mapa mais recente. Gente boa, olhando ali no cantinho do mapa 2, você consegue notar um novo evento? Sim, professor, tem um novo continente aí. Claro. Gente boa, pense, que novo continente é esse? Professor, eu estou pensando, eu acho que é a América. Exatamente, é a América. Você acertou. Então, se em um mapa não sabemos que existe um novo continente, no mapa 2, o cartógrafo que desenhou o mapa já sabe que existe um novo continente, a gente está falando de um evento. Qual é ele, professor? As grandes navegações. Gente, sabendo isso, quando você for ver essa questão, você irá perceber que só sabendo que as grandes navegações e que elas aconteceram entre essas datas, 1500, do século XIV, século XV, você vai responder essa questão matando a pau, como diz a galera por aí. As mudanças ocorridas nos territórios representados entre os mapas 1 e 2 estão relacionadas. Gente boa, ele quer saber qual a relação entre o mapa 1 e o mapa 2. Nós já sabemos que se trata das grandes navegações. Vamos então analisar os itens e descobrir qual o verdadeiro. Letra A. A reforma protestante, que permitiu aos cartógrafos ampliar os horizontes da representação devido à menor pressão religiosa. Gente boa, você provavelmente já deve saber que esse item é falso. Não tem nada a ver com a reforma protestante, aqueles dois mapas, aquela cartografia aplicada. E outra, a reforma protestante não ampliou o horizonte de cartógrafo nenhum, gente boa. As viagens nas navegações de exploração, sim, elas ampliaram os horizontes desses cartógrafos em questão, ok? Letra B. A Revolução Industrial, que levou à expansão do capitalismo e à ampliação das fronteiras da economia mundial. Gente boa, vamos lembrar uma coisa, a Revolução Industrial foi lá no século XVIII, então só sabendo isso você olharia e diria, falso, o item é falso, não tem nada a ver com a Revolução Industrial. Tudo bem? Sempre que houver questões de mapas, é muito bom você olhar as legendas. Uma pessoa que só olhando aquelas legendas e vissem que o último mapa ainda é de 1500, ele não queria dizer que seria a Revolução Industrial, que é lá no século XVIII. Tudo bem? Então, vamos ao item C. Ao avanço do iluminismo na Europa, que defendia a abertura do olhar para os outros povos e culturas, desbravando novos continentes. O cara falou bonito, legal, mas o item é falso. Não tem nada a ver com o iluminismo, galera. Muito fácil esses três itens, não é? Só olhando datas e sabendo que a Revolução Industrial e o iluminismo é lá no século XVIII, esses dois itens seriam de graça. Falsíssimos. Então, gente, vamos analisar os itens D e E e vamos descobrir qual deles é o item correto dessa questão. Letra D. A expansão marítimo-comercial, que fez com que os europeus se deparassem com terras até então desconhecidas. Se você pensou que esse item é o correto, você acertou. Claro! Esse item está corretíssimo. A expansão marítimo-comercial. Gente, aí
são as grandes navegações, e devido a elas, descobrindo a América, nós podemos ampliar o nosso mapa cartográfico. Foi o que aconteceu com o segundo mapa. Tudo bem? A letra E está errada, nós já sabemos, mas vamos dar uma lidinha para saber qual o erro. Quem sabe a gente aprende alguma coisa com ela. A retração manufatureira e industrial na Europa, o que levou os europeus a buscarem alternativas econômicas em outras regiões do planeta. Está errado e sabemos, mas existem duas explicações, uma simples e uma mais complexa. A simples é a seguinte: não podemos falar de uma retração manufatureira industrial na Europa em 1500, que é a época do último mapa. A Revolução Industrial ainda nem aconteceu para uma retração manufatureira. Tudo bem? A explicação mais complexa é a seguinte: esse item, quem sabe, estivesse correto em outro contexto. Realmente, lá no século XIX, os países que já haviam acontecido a Revolução Industrial, houve um tempo que eles estavam produzindo tanto, havia tanta manufatura no próprio país, que eles pensaram: nossa, a gente tem que procurar outro lugar para vender nossas manufaturas. E aí eles procuraram outras regiões do planeta, tudo bem? Preferencialmente as regiões mais pobres, as regiões subdesenvolvidas, e jogaram as bagaçadas deles pra cima da gente. Até hoje é assim, né, galera? Como diz o grande Renato Russo, nos empurraram o seu lixo industrial. É mais ou menos assim a letra. Quem conhece sabe. Então, gente, muito obrigado por participar dessa aula. Se você tiver algo a acrescentar, comenta, tá certo? Se você tiver opiniões também, são bem-vindas. Opiniões construtivas, críticas construtivas são sempre bem-vindas, tá certo? Minha intenção é sempre melhorar, ok? Na próxima aula vou tentar responder as outras 3 questões que faltam, ok? E espero que vocês participem, que vocês possam me ajudar a divulgar e, repito, que vocês possam dar opiniões, ok? Porque no próximo vídeo as opiniões pertinentes vão ser utilizadas com certeza. Vocês fazem parte desse trabalho. Muito obrigado e um grande abraço.